Bom dia, boa tarde, deixa eu ver. Bom dia ainda não deu meio-dia, mas tá quase lá. Então, gente, sobre o vídeo que eu falei sobre sororidade, né? É o seguinte, eu já sabia que essa palavra é um termo usado para designar a amizade entre as mulheres, a solidariedade das causas, a empatia que uma mulher sente uma com a outra devido pertencer ao mesmo grupo. É aplicado mais assim quando se diz mulheres, né? Eu sabia disso, mas eu quis usar essa palavra. O certo ali era falar coleguismo de classe, fraternidade. Fraternidade se usa muito quando é com homens, né? Irmandade, quando é com homens, né? Mas eu quis usar sororidade porque eu quis mesmo. Não é exatamente o termo correto, tá? Embora eu sabia disso. Se eu tivesse errado aqui... Gente, é o seguinte, eu sou uma pessoa muito cabeça aberta. Não tem problema nenhum se um dia eu mudar de ideia sobre alguma coisa, eu chegar aqui e falar, ó, mudei de ideia. Porque isso se chama humildade. Ou que você errou em alguma coisa e você pede desculpa e volta atrás, isso se chama humildade. Aquela música do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre... Desculpa. Então, mas eu quis usar sororidade, tá? Embora também, gente, a palavra já tá mudando também, o sentido dela. Porque as palavras, elas vão... O dicionário, ele vai se atualizando, né? As pessoas estão usando sororidade para falar também sobre afetos entre classes, né? Se é da mesma profissão que a minha, eu vou ter sororidade, vou ter empatia, porque você entendeu? Porque você é da mesma classe que eu. Já começaram a usar. Por enquanto se tornou é errado falar. Mas muita gente já está usando e já o dicionário vai atualizar, entendeu? Mas enfim, eu já sabia que não era exatamente o termo correto, mas eu quis usar porque eu quis, tá? Mas assim, gente, voltando a falar sobre o tema, né? Sororidade, irmandade, fraternidade, coleguismo. Falar assim mais o português comum, né? Para me fazer entender. O coleguismo entre classes, né? Então, gente, que eu estava falando da justiça, né? As pessoas têm que ser justas. Então, gente, até onde vai o seu coleguismo de classe, né? Você que é um policial, por exemplo, você vê um colega seu de classe. O cara é um baita de um sociopata, de um narcisista ou até mesmo um psicopata. Você está vendo o cara fazer coisa ali, ó, que não era pro cara estar fazendo, abusando do poder, da autoridade. E até quando você vai saber das coisas, não vai tomar uma atitude. Tudo por coleguismo, fraternidade de classe ou sororidade, né? Mas você vai fazer o que é reto, o que é correto, ou você vai fazer o que é justo? Ou você é uma pessoa que toma partido por classe, ou por sororidade, né, entre as mulheres, ou por coleguismo de classe, por fraternidade de classe, por irmandade de classe? Você é uma pessoa justa que pratica, principalmente vocês cristãos, que se dizem cristãos. Você é uma pessoa justa de verdade ou você pratica o coleguismo injusto? Você que é um advogado, você vê o cara fazendo uma coisa errada, mas só porque o cara é da mesma classe que você é médico. Gente, isso é para todas as profissões. Você é professor, você vê o cara ali fazendo uma coisa errada que não é para fazer, você vai passar pano na cabeça dele ou dela? O cara tá ali, sei lá, de repente pode estar dando em cima de uma criança, né? Usando um caso de um professor. Então, assim, até onde vocês estão dispostos a fazer o que é injusto por puro coleguismo de classe?
Porque, gente, isso daí é uma espada de dois gumes, viu? Tem muita gente aí passando pano na cabeça de gente que tá fazendo um monte de coisa errada, pura e simplesmente por covardia, porque você não quer se envolver, porque você, depois vai sobrar pra mim, por covardia, por comodismo, é melhor eu ficar aqui no meu quentinho, na minha zona de conforto, melhor eu ficar aqui e pronto, que nem aconteceu lá na escola que eu trabalhava, tinha um cara que vivia dando em cima das crianças, e aí o outro inspetor de aluno simplesmente chegou nele e aconselhou, olha, não faz isso. Quem não viu os vídeos anteriores, veja, gente. Lá sobre o que eu conto, que eu peguei o cara pegando atos obscenos no banheiro de alunos, um inspetor de aluno. Mas ele não era o único, parecia assim que tinha toda uma biosfera. O ambiente que eu trabalhava era um ambiente de muita gente narcisista, muita gente sociopata, principalmente vindo da chefia. Assista lá os vídeos. Não só esse vídeo também, gente. O vídeo também antigo que eu falei sobre o meu ambiente de trabalho. Que a própria chefia colocava um funcionário contra o outro. Era uma chefia narcisista. Aí o cara simplesmente... eu fiquei sabendo. Não era da mesma classe que eu. Eu era da limpeza. Eu limpava o banheiro dos alunos. Da escola inteira, dos professores também. Mas o cara que era da mesma classe dele simplesmente passou um pano, né? Não faz isso, você vai se prejudicar depois. Por que não denunciou o cara? Né? Então você, né, que tá aí na sua zona de conforto por pura covardia ou por pura... que nem eu tô, não só covardia, mas por pura... Pra você ficar de boa, tranquilo, não se envolver e ficar por isso mesmo. Só que isso é uma faca de dois gumes, gente. Isso é para toda a profissão. Eu tô falando aqui, gente, porque eu gravei vídeos sobre as profissões que mais atraem narcisistas, sociopatas e psicopatas. Então eu tô falando da classe, né? Que isso é estudo, né? A classe militar, não tem como negar. Isso é estudo que fizeram um estudo muito sério. Fizeram um estudo muito sério, mundial, parece que esse estudo. E bateu certinho, tanto é que no vídeo que eu falei aí de um narcisista, um testemunho que eu gravei, né? Ele migrou exatamente de uma área para outra, de profissional, mas justamente das áreas que mais atraem narcisista. Ele saiu de clérigo, né? Um sacerdote de uma religião, para a área de jurídica. Então é área jurídica, medicina, política. Você que é político, você está vendo o cara fazer um monte de coisa errada, abuso de autoridade, coerção, intimidação, abuso de poder, abuso de autoridade, usando a máquina pública para atingir os objetivos pessoais dele. Você vai ficar por isso mesmo? Isso é uma faca de dois gumes, tá? Então área jurídica, área médica, isso inclui psiquiatras, que nem eu falei do Hannibal. Gente, cuidado, volto a falar mais uma vez. Tem muito psiquiatra, psicólogo, que ele próprio é o lobo devorador. A pessoa entra lá para se tratar, sai pior do que entrou. E eu estou falando com base no que os próprios psiquiatras falam e o próprio psicólogo fala. Então a área médica, a área jurídica, a área militar, a área de clérigo e a área política. São as áreas que mais atraem narcisista. Porém, gente, sociopatas, esse coleguismo de classe, essa ética que não é ética, isso não é ética. A sua ética tem que ir até onde é justo as coisas. Quando se torna uma coisa injusta, você se torna injusto tanto, você passa pano na cabeça dessas pessoas que estão cometendo arbitrariedades, cometendo coisas horríveis, só porque você é da mesma classe profissional dela. Isso não é ética. Isso é você se tornar injusto também juntamente com a pessoa. Então até, que nem eu estou dizendo, é uma faca de dois gumes, né? Às vezes você que é um profissional aí, que nem eu gravei o vídeo do meu último ambiente de trabalho, que eu conhecia pessoas que tinham acesso ao meu último ambiente, não. Uma das empresas que eu já trabalhei, eu tinha acesso a pessoas que tinham acesso a
tudo que acontecia na diretoria. Se a pessoa espirrava lá dentro, a pessoa sabia de tudo, que a pessoa tinha acesso. Eu não vou falar a profissão da pessoa, mas é uma pessoa que tinha acesso à diretoria de uma das empresas que eu trabalhei. E essa pessoa contou que ele ligava para os advogados, enfim, e a pessoa que era para defender, a pessoa que já foi lesada, ela enfiava um dinheiro no bolso, era comprada e já ia para a audiência com uma defesa toda porca, toda nojenta, uma defesa preparada para perder a causa, e a pessoa perdia o funcionário, mesmo tendo razão. Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? Você passa pano, você com esse coleguismo extremo, ainda que você... Esse coleguismo, essa fidelidade, que não é fidelidade, né? Essa honra, vamos dizer, honra, isso não é honra. Essa fidelidade cega, só porque você é da mesma classe, esse coleguismo cego, essa sororidade, essa irmandade cega, é uma faca de dois gumes. Vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, alguém da área jurídica. Você sabe que aquele cara ali é um cara que faz um monte de coisa errada, um monte de corrupção, que eu citei o exemplo do advogado. Volto a falar, estou metendo pau no advogado, na área militar, na área médica, nos políticos e nos clérigos? Não. Só estou dando dados científicos que são as profissões que mais atraem narcisista. Todo mundo que está lá é narcisista? Não. Lógico que não. Senão a lei espiritual que diz do joio e do trigo está errada. Onde tem joio tem trigo, onde tem trigo tem joio. Isso se aplica a tudo, não só na vida espiritual. Mas são as profissões que mais atraem sociopatas. E o que acontece? Um advogado, tá? Você sabe que o cara está fazendo um monte de coisa errada, prejudicando um monte de gente no seu narcisismo puro. E você, por coleguismo de classe cego, né? Um coleguismo cego, uma fidelidade cega, você se torna injusto junto com ele, na injustiça que ele pratica. Mas o que pode acontecer com você? De repente você cai numa área médica, onde lá também, por puro coleguismo, de repente existe alguém lá, narcisista também, algum sociopata, faz um monte de coisa errada, faz cirurgias que não é para ser feita, às vezes o cara nem é da área exatamente, ou está se formando ainda. Enfim, você pode se lascar nessa também. Porque enquanto está ardendo nos olhos dos outros, é refresco. Mas e quando arder no seu? Né? Aí vou citar um exemplo aqui. Você é advogado. Então você está aí fazendo um monte de coisa errada, né? Prejudicando pessoas, se vendendo e prejudicando quem você deveria defender. E o outro sabe de tudo e passa pano. Aí você cai numa área médica onde isso também acontece. Uma suposição. O cara te ferra de verde e amarelo. Você vai fazer uma cirurgia, você sai de lá todo ferrado, todo lesionado, com alguma coisa de repente até irreparável, irreversível. E aquele coleguismo que você praticou na sua área, você não vai poder reclamar de um outro coleguismo, de uma outra área que foi praticado. Aí você vai depender, por exemplo, de uma opinião médica para, se você um dia correr atrás dos seus direitos, porque aquela pessoa errou, uma coisa que não foi uma coisa natural, foi uma coisa que foi uma coisa que poderia ser evitado, a pessoa sabia que não poderia, tal, não sei o quê. Mas de repente você depende de uma opinião de um outro médico ali para fazer justiça, e o cara, por coleguismo, vai defender o cara que estava errado. E aí você vai lembrar, eu também defendi um outro cara que estava errado, porém na minha área. Então é uma faca de dois gumes. Vocês que praticam essa fraternidade cega, sabe? Eu já falei isso daqui, até da maçonaria. Não é possível que esse povo assim narcisista geralmente procuram lugares assim que vai defender eles. Com certeza tem narcisista lá na maçonaria também.
Aí você, por fraternidade cega, você vai defender um cara, mas antes dele ser maçom, ele já era narcisista. Então até onde vai a fidelidade aí? O coleguismo, a sororidade de classe. De repente você pode ser prejudicado por essa mesma atitude de uma outra classe, que você cair na mão de uma outra classe, que um dia que você precisar usar os serviços dessa outra classe. E aí você vai falar, quando eu estava na minha classe eu passava pano. Só que isso aconteceu comigo. Eu dependi de uma palavra de uma pessoa justa, não só de uma palavra, mas de uma atitude de uma pessoa justa da outra classe, mas por puro coleguismo a outra classe também passou pano. E eu saí todo injustiçado, com sequela aí até irreversível. Então assim, gente, isso é uma faca de dois gumes. Então até quando você vê aí uma pessoa da mesma classe que você, fazendo um monte de coisa errada, cometendo um monte de absurdo, crimes, prejudicando pessoas, destruindo vida de pessoas, prejudicando e fazendo coisas que muitas vezes a pessoa não consegue mais voltar ao que era antes, seja financeiro, seja emocional, seja o psicológico da pessoa, ou até mesmo a saúde física da pessoa. Não volta mais, cara, já foi, já era, foi, não volta mais, é irreversível. E você se cala e você não toma uma atitude sabendo de tudo, por puro coleguismo cego, não tão cego assim, né? Mas um coleguismo, uma fidelidade cega, entre aspas, para você ficar na sua zona de conforto, isso pode se voltar contra você um dia, quando você um dia precisar que alguém faça justiça na sua vida, e você vai encontrar o mesmo coleguismo cego numa outra área, e aí você vai ser um injustiçado da vez. Você, seu parente, sua esposa, seu filho, sua filha, pode cair na mão de uns caras desses. E depois, meu amigo, dependendo do que eles fizerem, não há dinheiro que pague. Dependendo do dano que eles causarem, principalmente se for um dano, sei lá, físico, por exemplo. Ainda que você ganhe a causa, enfim, ainda que você receba o dinheiro, mas já era, a pessoa está lá. É uma coisa que não volta mais, é irreversível. Então vocês pensem muito bem. Ou você é uma pessoa justa, ou você é uma pessoa que toma partido por classe. O que você é? Eu estou falando para todo mundo, mas como eu já disse aqui, eu falo principalmente mais voltado para os cristãos. O que você é? Vai ter um tempo, gente, vocês cristãos aí, que você vai ter que se decidir, principalmente perante Deus. Vai ter um tempo aí, ou você é justo, ou você é de Deus, ou você faz o que é correto, ou é quinto dos infernos. Ou é condenação eterna. E você vai ficar tomando partido por classe? Cegamente, né? Você sabe das coisas, não é tão cego assim. Mas você vai ficar tomando partido por classe? Vai ter uma hora que você vai ter que se posicionar. Tomar uma atitude mesmo, não só falar, mas que nem aconteceu. Volto a falar do caso do meu último emprego, né? Um inspetor de aluno sabia que o outro inspetor assediava crianças, mas ficou naquele coleguismo de classe, né? Só chamou o cara para conversar, não faz isso. Você vai se prejudicar, você. Mas e as crianças que ele prejudicou? Então é um coleguismo de classe cego, né? E as crianças que ele prejudicou? Não, chamei ele para conversar, ele me contou, né? Chamei ele para conversar, falei assim para ele tomar cuidado, ele pode se prejudicar, não sei o quê. Entendeu? Então, volto a falar, ou você é uma pessoa justa, ou você é uma pessoa que toma partido por classe, ou toma partido por gênero, porque é mulher também, igual eu, tá fazendo um monte de coisa errada ali, prejudicando outras mulheres, ou prejudicando homens. Mas ela é mulher que nem eu, vou ter sororidade. Ou você é uma pessoa justa, ou você é uma pessoa que toma partido por classe. O que você é? E não adianta, um dia você vai ter que se posicionar. E dependendo do seu posicionamento, principalmente você que é cristão, que se diz cristão, principalmente você,
dependendo do seu posicionamento ou do seu não posicionamento, né? Não é o que você fala, não é só falar, é ter atitude. É quinto dos infernos, meu. Você sabia de tudo, você não tomou uma atitude, sabe? E até mesmo legal também, até mesmo nesse mundo, né? A justiça dos homens cega, né? Falha. Não, você não tomou uma atitude ali. Você também é culpado. Então é isso, gente. Boa tarde aí pra vocês. E não vou ficar andando não, que eu não tô bem não. Hoje eu não tô legal de saúde. Hoje eu não tô legal não. Então é isso, tá? Fiquem com Deus, pensem bem, tá? Pensem bem o que vocês estão fazendo da vida. Se a vida é só isso aí mesmo. Entendeu? A vida não é só isso aí não, viu? A pessoa tem que ter coragem nessa vida e não ser, né? A pessoa tem que ter um mínimo de honra, principalmente cristã, e fazer o que é correto, né? Então é isso, galera. Boa tarde aí. Fiquem com Deus. Deus abençoe quem é de Deus e quem não é, mude de ideia, como diz a Bíblia, né? Converta-se. Converter é você tá indo por um caminho, você volta, você converte. Conversão. Você que não é de Deus, mas diz que é, converta-se. E não só em palavras, mas em atitudes. Então é isso.